Bom dia, meus queridos irmãos. Hoje nós vamos falar a respeito de evolução. Evolução do universo, aonde está a nossa galáxia. Evolução da galáxia onde o nosso planeta está. Evolução do planeta onde nós estamos. Evolução do mineral. Evolução do vegetal, evolução do animal irracional e evolução do animal racional hominal, ser humano, que está no processo de evolução material e evolução espiritual. E como Deus nos auxilia neste processo. Nós sabemos que o lugar que nós estamos, todas as coisas que estão aqui, é para poder auxiliar a gente no processo evolutivo. Eu estou falando isso porque na Bíblia tem um escrito falando assim que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que obedecem e seguem o plano de Deus. E esse planeta está numa galáxia, onde tem vários planetas. E essa galáxia está no universo, onde tem várias galáxias. E este universo, onde nós estamos, está localizado a nossa galáxia e o nosso planeta, está no processo de evolução. Tudo isso é um plano da luz. Então, esse planeta que nós estamos é um planeta que está no processo de evolução material e espiritual. Assim que o planeta foi formado, o mineral entrou no processo de evolução para o vegetal. E o vegetal entrou no processo de evolução para o animal irracional. E o animal irracional entrou no processo de evolução para o animal racional. E agora nós, espíritos, ser humano racional, nós temos a oportunidade de ir para o espiritual. Quando ele foi formado nas condições de planeta primitivo. Por que planeta primitivo? Porque os seres que iriam habitar neste planeta eram primitivos. Porque precisava de aprender o que é o planeta, o que é o reino mineral, o que é o reino vegetal, o que é o reino animal, o que é o reino hominal, o que é o espiritual. Isso é porque está na inocência. É e não sabe que é. Pode e não sabe que pode. Então ele veio lá do começo, crescendo junto com o planeta, saindo do primitivo e entrando no desenvolvimento. E sempre com o auxílio do nosso Pai Superior. Eu escutei uma fala do meu mentor dizendo assim: o sopro de Deus vivenciando a vida em um planeta de terceira dimensão, em busca de ciência, dorme na pedra, sonha na planta, acorda no animal e desperta no homem. E começa a evolução espiritual. Eu achei muito interessante essa fala. E é uma fala muito interessante mesmo. E quando as pessoas estavam mais evoluídas, foi criado uma maneira de captar energias. Essa energia que hoje nós conhecemos como energia elétrica. E também foi criado um processo de receber essa energia e transmitir em forma de claridade para as pessoas. Então foi criado a lâmpada. E nessa época o superior destacou mais luz para poder nos auxiliar nesse processo do despertar consciência.
Então, em 1757, por volta de 1757, o planeta e as pessoas saiu das condições de primitivo e entrou nas condições de prova e expiação. Prova e paga pelo erro que comete. Para ficar mais claro, quando a humanidade, que já estava no processo de evolução, já tinha aprendido os recursos, muitos recursos do planeta, o que poderia comer, o que poderia fazer para se proteger do frio, já estava num processo evolutivo bem evoluído. Foi aí que começou o processo espiritual. Começou o trabalho para desenvolver o lado espiritual. E sempre a luz nos auxiliando. E como Deus nos auxilia nesse processo evolutivo? De tempos em tempos Ele destaca seres evoluídos de um outro planeta com a capacidade mais evolutiva do que a nossa, no espiritual, no amor, na caridade, na justiça, para poder nos auxiliar aqui, nos redirecionar no caminho da luz, mostrar o caminho para a gente da evolução na medicina, mostrar para nós a evolução na economia, mostrar para nós a evolução com relação aos nossos alimentos. Então Deus destaca seres para nos auxiliar no material e também no espiritual. E Jesus Cristo, o nosso amado Jesus Cristo, Ele veio aqui para poder nos auxiliar no lado espiritual, porque Ele veio trazer o amor, a caridade e a justiça, como a gente fazer para poder fazer uso do amor, da caridade, da justiça, do perdão. E veio também ensinar para nós o desenvolvimento da fé espiritual, para a gente poder caminhar no caminho da luz, em paz, em harmonia com tudo e com todos. E hoje o planeta está passando por uma transição planetária, está saindo do ódio para a paz, da guerra para o amor, dando a oportunidade para nós, espíritos encarnados, vivenciando a vida em busca de ciência, de ascensionar, sair desse círculo de nascimento e morte que é a roda de Sansara. Sempre que houve necessidade, o superior destacou seres para nos auxiliar nessa nossa caminhada. Mas agora, nessa transição planetária, as crianças que estão nascendo desde 2010 para cá, eu estou falando de 2010 para cá, mas sempre o superior destacou seres para poder nos auxiliar na nossa evolução espiritual. São crianças que vêm de planetas mais evoluídos do que o nosso. Se prestar atenção neles, vai ver o que eu estou falando. Planetas que já conheceram o amor, já conheceram a paz, já conheceram a harmonia. E no geral, esses planetas que já foi transcendido todas essas forças do mal em forças do bem, o ar lá é muito mais leve, é mais respirável. Então, essas crianças que estão nascendo são crianças que vêm de planetas mais evoluídos do que o nosso. E este é um dos motivos dessas crianças ter dificuldade em respirar no nosso planeta, porque o nosso planeta ainda tem corrupção, falsidade, ódio, raiva, ignorância. Por causa disso, o ar fica mais pesado. Então o meu conselho para os pais é ficar de olho nos filhos, tratá-los com muito amor, com muito carinho,
procurar transformar a casa num lar amoroso, alimentação, numa alimentação saudável, o que for ver coisas saudáveis, porque eles vêm de planetas evoluídos. E se as nossas crianças não estão conseguindo respirar, é preciso ver se está havendo uma casa em constante harmonia uns com os outros. Eles já têm o amor dentro deles. Eles não lembram disso porque na hora de entrar no nosso planeta, eles passaram por um lugar chamado vácuo do esquecimento e esqueceu quem era. E o dever da mãe e do pai é transformar a casa num bom lugar, cuidar dessas crianças, transformando a casa num bom espaço amoroso, que não tenha discussão, que não tenha brigas, que não tenha raiva, ódio. Procurar um jeito de entrar em harmonia. O pai e a mãe podem fazer isso, porque o pai e a mãe são os chefes da família. E eles podem fazer esse tipo de coisa. Ligado com o nosso Pai Superior, ligado com o aqui e agora, aprendendo como é que age, a gente consegue fazer isso na nossa família, manter uma união. Aqui na minha casa, por exemplo, as pessoas que chegar aqui na minha casa aqui, se tiver fora desse sentimento de estar unido um com os outros, eu nem deixo entrar dentro do meu portão para dentro, porque na minha casa eu quero que reine o amor, a paz e a harmonia. Aqui eu quero pessoas que sejam amiga e união, amigas e que façam parte da união, dessa fraternidade, do amor, que queira trabalhar um sentido de unir uns com os outros, para poder auxiliar as nossas crianças a fazer o trabalho quando chegar a hora deles fazer o que tiver de fazer. Meu nome é Jeremias Dias Alves. Minha missão é o auxílio no despertar com a ciência. E que sejamos felizes.